Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E avançamos para o Jornal das 6 com a jornalista Vanessa Cruz, com o chumbo da Lei da Nacionalidade no topo da atualidade. Sim, a nova versão desta lei é inconstitucional. Acórdão aprovado por unanimidade é a resposta do Tribunal Constitucional ao pedido de fiscalização preventiva pedido pelo Partido Socialista ao diploma que foi acordado entre PSD e Chega. João Gama, agora em direto do Palácio Raton, 4 normas consideradas inconstitucionais nesta lei. Em 3 delas, a decisão dos juízes é mesmo unânime. A que se acresce, Vanessa, as alterações ao Código Penal que também foram consideradas inconstitucionais pelos juízes do Palácio Raton. Quem leu esse acórdão, o comunicado com a decisão desse acórdão foi José João Abrantes, o presidente do Tribunal Constitucional, disse que os juízes foram unânimes a considerar inconstitucional a perda de nacionalidade de quem seja condenado a uma pena de prisão por 2 anos e explica porquê. Estão assim em causa uma restrição desproporcional do direito fundamental de acesso à cidadania e a violação também da norma constitucional que estatui que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Várias normas apontadas como inconstitucionais. Esta foi uma das que foi aprovada por unanimidade pelos juízes do Palácio Raton. Houve uma ainda que foi aprovada por uma larga maioria, mas sem essa unanimidade aqui no que diz respeito à norma que previa a perda de nacionalidade por comportamentos que rejeitem a adesão à comunidade nacional e aos símbolos do país. Por não serem determinados que comportamentos são esses, os juízes consideraram a norma inconstitucional e, além da lei da nacionalidade, analisaram também, porque era o que previa os pedidos de fiscalização do Partido Socialista, a alteração proposta ao Código Penal. Os juízes do Palácio Raton falam de uma norma arbitrária e desproporcional. A aplicação desta configura, respectivamente, uma medida inapta ou inidónea e arbitrária porque excessiva, em violação dos princípios da proporcionalidade e da necessidade penal. A alteração que impunha a perda de nacionalidade para quem tenha sido condenado em tribunal, diz o Tribunal Constitucional que em causa está o princípio da proporcionalidade que é previsto pela Constituição. E assim, Vanessa Cruz, foi considerada inconstitucional esta nova versão da Lei da Nacionalidade. Reportagem do João Gama com os fundamentos do Tribunal Constitucional. Decisão tomada por 11 juízes, uma vez que 2 saíram há pouco tempo e não foram ainda substituídos. E agora, perante isto, Vanessa Cruz, o que é que se vai passar? Recorremos à constitucionalista Raquel Brígida Castro para responder a essa pergunta. Ricardo, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter de vetar esta nova versão. Agora, o Presidente da República é obrigado a vetar, ou seja, é obrigado a devolver à Assembleia da República e depois, nos termos do regimento da Assembleia da República, a nova apreciação do diploma efetua-se a partir do 15º dia posterior ao da recepção, precisamente, do decreto devolvido, não é? Em reunião marcada pelo Presidente da Assembleia, por sua iniciativa ou por 1/10 dos deputados. É a explicação da constitucionalista Raquel Brígida Castro, ouvida esta tarde na emissão especial da Rádio Observador. Explica ainda que a Assembleia da República vai ter de optar por reformular o diploma ao alterar a essência, ou então opta-se pelo chamado expurgo, onde apenas se tenta retirar as inconstitucionalidades presentes nesta nova lei. Seja como for, vai ter de ser o Parlamento a executar essas tarefas. Como é que os partidos estão a reagir a esta decisão do Tribunal Constitucional? Entre críticas e aplausos, Ricardo, vamos começar por ouvir o PS, tendo em conta que foi o partido que pediu ao Tribunal Constitucional para se pronunciar, que pediu essa fiscalização preventiva. O deputado Pedro Delgado Alves aguarda que o governo de Luís Montenegro seja consequente. Eu espero que haja humildade suficiente da parte do governo para perceber que não é dono da razão, nem sequer é dono de uma maioria que lhe permite fazer tudo e que possa ter a capacidade de se sentar a tentar encontrar soluções novamente equilibradas para estas matérias. O socialista Pedro Delgado Alves diz que o PS está a
disponível para negociar com PSD e CDS uma nova versão da Lei da Nacionalidade, sem radicalismos, é o que acrescenta o Partido Socialista. O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, considera que PSD e Chega sabiam que esta nova Lei da Nacionalidade era inconstitucional e, diz também, fizeram de propósito para que fosse chumbada. De propósito, porque isso permite depois vir atacar o Tribunal Constitucional, como já ouvimos o partido da extrema-direita a fazer, porque isso permite vir a atacar a própria Constituição, como ouvimos o mesmo partido a fazer. E isso leva-nos a crer que 2026 vai ser um ano em que quase de certeza um dos partidos da direita que nos governa a avançar com uma revisão da Constituição. Essa alteração não será uma alteração pequena, ela irá mesmo mexer em princípios que nos valem a todos. Porta-voz do LIVRE nos passos perdidos da Assembleia da República. Reação também do Bloco de Esquerda. Essa reação foi em Belém. O novo coordenador do Bloco, José Manuel Pureza, foi recebido esta tarde por Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos em direto até Belém. Beatriz Félix, o Bloco fala numa grande derrota para o Governo e não só. E não só, é verdade, Vanessa, mas foi precisamente por aí que começaram as palavras do coordenador do Bloco de Esquerda, num dia obviamente marcado pela decisão do Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade. Começa por dizer que a agenda do Governo e da extrema-direita foi hoje derrotada. Nos contornos que conhecemos, constitui, evidentemente, uma derrota e uma derrota clamorosa do Governo e da extrema-direita relativamente a uma matéria que foi criada artificialmente pelo Governo. Ou seja, na verdade, a questão da nacionalidade nunca foi um problema importante em Portugal, não foi por causa da nacionalidade que as rendas se tornaram caras. A imigração não fez aumentar rendas, nem tampouco impediu o acesso a médicos de família, é o que diz José Manuel Pureza, que acusa o Governo de ter criado um problema artificial. Garante por isso que o Bloco vai continuar a insistir na dimensão social desta lei, que, segundo diz, não representa o país e, pelo contrário, diz que é uma lei cruel para com os imigrantes. O sucessor de Mariana Mortágua acusa ainda o Governo de estar a desviar atenções de temas centrais como os tempos de espera nas urgências hospitalares e também os direitos dos trabalhadores. Isto porque amanhã o GT vai reunir com Maria Rosário da Palma Ramalho. José Manuel Pureza acusa então a Ministra do Trabalho de extremar posições e vai mais longe. A Ministra do Trabalho o que faz é justamente agarrar-se a uma teimosia ideológica que é a teimosia de punir o mundo do trabalho, numa altura em que a economia portuguesa está à beira do pleno emprego, numa altura em que a economia portuguesa é até premiada internacionalmente por atingir níveis de crescimento muitíssimo significativos. Se assim é, não há nenhuma razão para esta reforma laboral ser efetuada. Teimosia ideológica, extremismo. José Manuel Pureza sublinha então que a resposta ao pacote laboral ficou bem dada no passado dia 11 de dezembro, dia da greve geral. Promete que o Bloco vai continuar a promover a união contra um pacote que não defende os trabalhadores. Reportagem da Beatriz Félix, em direto do Palácio de Belém, com este tema da reforma laboral, mas também com essa reação de José Manuel Pureza, o coordenador do Bloco, ao chumbo da Lei da Nacionalidade. E poucas horas antes da decisão do Tribunal Constitucional, já André Ventura se posicionava, lembrando que a nova versão da lei resultou de um entendimento político entre o PSD e o Chega. E há pouco ouvimos no explicador a deputada do Chega, Cristina Rodrigues. Para quem o Tribunal Constitucional está a entrar no jogo do Partido Socialista. Aquilo que nos parece é que o Tribunal Constitucional está a fazer oposição à Assembleia da República e acho que temos que olhar para isto e perceber realmente o que é que está a acontecer com o Tribunal Constitucional. Há aqui um desrespeito por uma maioria parlamentar que é alargada, há um desrespeito pelo voto dos portugueses, porque esse foi um dos temas mais abordado e mais falado durante o período eleitoral e, portanto, o Tribunal Constitucional está a tentar entrar no jogo aqui do PS de efetivamente atrasar na Secretaria. Cristina Rodrigues, deputada do Chega, no explicador da tarde política pela Iniciativa Liberal. A reação foi nos espaços perdidos da Assembleia da República. O deputado Jorge Miguel Teixeira diz que não compreende como é que o Tribunal Constitucional pode estar contra o Estado definir os requisitos de acesso à nacionalidade. A decisão de hoje mostra que a intenção que havia por parte de todos estes partidos no Parlamento de aumentar o prazo de obtenção da nacionalidade não vai contra a Constituição. E devo lembrar que esta era a medida mais importante na alteração
que aprovámos no Parlamento. É um direito do Estado português definir os requisitos de acesso à nacionalidade. E não se compreende como é que o Tribunal Constitucional pode objetar a que o Estado defina em que condições é que uma pessoa se pode tornar uma cidadã portuguesa. É a posição da Iniciativa Liberal. As reações dos partidos ao chumbo da lei da nacionalidade pelo Tribunal Constitucional é a notícia que marca esta tarde. Mas há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira. Um pedido de reunião ao Primeiro-Ministro por parte da CGTP a um dia de a Ministra do Trabalho se reunir com a UGT depois da greve geral do passado dia 11 de dezembro, da última quinta-feira. Agora a CGTP, que também convocou essa greve geral, vem pedir uma reunião diretamente a Luís Montenegro, dizendo que a maioria dos trabalhadores se confronta com a exigência da retirada do pacote laboral de forma inequívoca, é o que considera a CGTP, que ficou expresso nessa greve geral da semana passada. A Rússia estará aberta a que a Ucrânia entre na União Europeia como parte de um acordo para pôr fim à guerra. É o que está a avançar a Associated Press, que cita funcionários do governo norte-americano. Há de resto um encontro entre Volodymyr Zelensky e líderes europeus marcado para esta noite, sendo que, afinal, Donald Trump também vai participar neste encontro. 7 adeptos do Sporting estão acusados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio a 5 apoiantes do Futebol Clube do Porto. O episódio aconteceu depois de um jogo de hóquei em patins entre os dois clubes, na época 2024-2025, em junho. As vítimas ficaram com queimaduras. 5 dos arguidos estão em prisão preventiva, 2 em casa com pulseira eletrónica. Foi libertado sem ter de ir a tribunal o homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, que tinha sido detido ontem em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento. É o que está a adiantar a agência Lusa, que cita fonte da Polícia Judiciária, quando foi detido no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. O homem tinha na bagagem cerca de 5 milhões de euros em numerário. A origem do dinheiro vai ser investigada pelas autoridades. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa suspendeu o contrato de trabalho do ex-adjunto do Ministério da Justiça. Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva por suspeitas de abuso de menores. De acordo com a CNN, no interrogatório terá confessado ao juiz que abusou de 2 crianças portuguesas com cerca de 10 anos. A Faculdade de Direito admite intervir se e quando for necessário. Garante que os alunos do advogado, até aqui docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vão ter acompanhamento. Já está marcado, 2026 começa com o debate da rádio rumo às presidenciais. Está marcado para dia 2 de janeiro, um simultâneo Rádio Observador, Antena 1, Renascença e TSF. É um debate com os 8 principais candidatos a Belém, dia 2 de janeiro às 9h30 da manhã. E agora o ranking dos podcasts em Portugal. No top 27 são podcasts do Observador. Já temos os novos dados, não é? Do mês de novembro? Já sim, e os preferidos dos ouvintes. Esses 7 programas do Observador são o Contracorrente, a História do Dia, o Bom, o Mau e o Vilão, a Guerra Traduzida e o Vencedor é, que já daqui a pouco também temos uma edição aqui na Tarde Política. Olha como é escolhido. O resto é História e o Ideias Feitas do Alberto Gonçalves. De acordo com este ranking Podscope, o Observador ficou em segundo lugar, tanto em número de ouvintes semanais, mais de 282 mil, como em downloads, 2.600.000. A Renascença lidera. A lista tem mais de 100 podcasts, muitos são do Observador, e temos a lista completa em observador.pt.